Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E o vídeo de hoje faz parte do quadro Zoomundo Responde, aquele quadro onde a gente responde as perguntas dos nossos inscritos que usam a hashtag Zoomundo Responde. Para que a sua pergunta apareça por aqui, basta deixar ela em qualquer vídeo nosso com a hashtag Zoomundo Responde. Bora pra pergunta? Bora lá! Pergunta do Leonardo Sintra. Por que não se fala mais de tentar reviver o mamute lanoso com base no material genético que foi encontrado naquele filhote quase intacto, congelado? Bom, porque a clonagem ainda é uma técnica em desenvolvimento, a gente ainda está engatinhando nesse processo tanto de clonagem como de desextinção dessas espécies. É mais provável que antes de ver um mamute andando por aí, a gente veja primeiro a clonagem de animais recentemente extintos, como o tigre da Tasmânia e o sapo dourado da América Central, por exemplo. E nós temos alguns problemas, porque nunca foi encontrado um genoma completamente intacto de mamute. E mesmo que esse genoma for encontrado, a gente conseguir isolar ele de uma célula, você ainda precisa colocar ele dentro de um útero de uma elefanta atual, o que pode trazer problemas de bioética, ou desenvolver um embrião dentro de um útero artificial, o que a gente ainda não tem tecnologia para fazer. Mas um detalhe curioso é que existe um projeto internacional de pesquisa que visa trazer o mamute de volta para a vida. E vocês podem entrar no site, a gente vai deixar linkado aqui embaixo. Vocês podem inclusive doar dinheiro para esse projeto, se quiser fazer esse sonho acontecer, virar realidade. E lá eles vão colocando em qual parte do projeto eles estão. Neste momento, eles estão na fase de inserir genes de mamutes dentro de células de elefante e também de criar tecidos mixados com células tanto de elefantes como de mamutes. Então é possível que antes da gente ver um clone de um mamute, a gente veja o surgimento de algum animal híbrido, meio elefante, meio mamute, andando por aí. Pergunta agora de Angélica Almeida. Os répteis nunca param de crescer ao longo da vida, correto? O que eles possuem de diferente dos outros organismos para conseguirem esse feito? Essa é uma excelente pergunta, justamente porque durante muito tempo se acreditou que os vertebrados endotérmicos, como nós, teriam um crescimento determinado e os ectotérmicos, como os répteis, teriam um crescimento indeterminado, né? Não paravam de crescer. Mas algumas descobertas mais recentes estão colocando isso em xeque, principalmente em relação a alguns tipos de répteis, como lagartos, que foi descoberto que eles têm um crescimento determinado, e por outro lado também alguns estudos que demonstram que cangurus e até mesmo elefantes podem ter o crescimento indeterminado. Então, basicamente, a ciência ainda não sabe o que leva um animal a parar de crescer ou não após a vida adulta. E essa é uma excelente linha de pesquisa, inclusive, para quem quiser aí trabalhar com isso no futuro. E a gente, inclusive, vai deixar aqui linkado na descrição um artigo que fala justamente sobre esse crescimento determinado em lagartos. Nossa próxima pergunta, a gente combinou aqui uma pergunta do Homem Dinossauro e Gui Rodrigues. O Homem Dinossauro disse assim, bom, as quantidades de oxigênio estão diretamente ligadas ao gigantismo? Enquanto que Gui disse assim, como a evolução permitiu animais gigantescos em terra, como os dinossauros saurópodes, elefantes enormes, os gigantopithecus, o Paraceratherium, as preguiças gigantes? Ótimas perguntas, e os mecanismos que levam alguns animais a desenvolver esses tamanhos imensos ainda não são completamente compreendidos. A gente sabe que, dependendo do evento de gigantismo, tem um ou outro fator que tem um papel principal, mas também tem outros fatores em volta. Então, por exemplo, durante o Carbonífero, que as taxas de oxigênio eram muito altas, a gente sabe que esse foi o principal fator que permitiu o gigantismo, tanto de insetos como de anfíbios, por conta do seu método de respiração, que inclusive a gente já falou aqui no canal também. Já para o caso dos dinossauros não avianos, que ficaram enormes, e até para alguns outros répteis, como por exemplo Purosaurus, uma coisa que aparentemente influenciou bastante é a temperatura do ambiente. Então, altas temperaturas podem ter levado animais terrestres
a desenvolver o gigantismo, e o contrário também é verdade. Baixas temperaturas na água também podem ter levado alguns animais a desenvolverem gigantismo, como os mosassauros, por exemplo, por conta da água fria, né? Porque quando você é maior, você tem menos superfície de troca de calor com o ambiente. Ah, e tem também o gigantismo abissal, né, que ocorre com alguns organismos de oceano profundo por conta dessa questão da temperatura mais baixa também. E é importante dizer que não adianta ser gigante se o ecossistema não comporta um animal daquele tamanho. Não adianta nada você ter proporções enormes e morrer de fome porque não tem comida para sustentar todo o seu corpo. O modo de vida, então, também influencia nessa questão do gigantismo. Pergunta agora de Cleidson Lemos. O que acontece quando o parceiro de uma ave monogâmica morre? Ele ou ela arruma outro parceiro? Bom, isso varia bastante entre as aves. Cerca de 90% das aves são socialmente monogâmicas, o que significa que tanto machos como fêmeas estabelecem ali uma família e cuidam dos filhos. Mas isso não significa necessariamente que elas são sexualmente monogâmicas. Porque existem alguns estudos genéticos que demonstraram que às vezes o ovo que está ali depositado no ninho, ele não necessariamente tem o mesmo DNA do macho que está cuidando daquele ovo, né? Teste de paternidade. Ou seja, mesmo entre aves que são monogâmicas, existe sim uma certa infidelidade. E a monogamia, gente, ela pode acontecer de várias maneiras, é uma coisa meio complexa também. Então, por exemplo, existem aves que são monogâmicas só durante um período reprodutivo, tem aves que são monogâmicas durante vários ciclos reprodutivos, e tem aves monogâmicas, como por exemplo albatrozes, que são monogâmicas o tempo todo, né? Encontra um parceiro e fica ali o resto da vida, para sempre. Mas, mesmo nesses casos, existem alguns estudos que demonstraram que aves que perdem o parceiro ou parceira podem arrumar outro parceiro sim. Só que isso pode levar muito tempo, pode levar até anos. Então, sem pressa, né? Pergunta do João Ribeiro. Por que os dinossauros evoluíram para as aves? É mais vantajoso voar do que ser um predador de topo? Essa é uma ótima pergunta, João, e primeiro é importante dizer que perguntas do tipo por quê normalmente não são respondidas pela ciência. Claro que perguntas, por exemplo, por que o céu é azul ou por que as baleias respiram ar, podem ser respondidas pela ciência, mas perguntas do tipo por que os animais evoluíram para isso ou por que nós estamos aqui já fazem parte mais de um escopo da filosofia do que da ciência. Então a evolução não tenta responder esse tipo de pergunta. O que a gente sabe é o seguinte, não é que os dinossauros evoluíram para as aves porque foi mais vantajoso. Durante o final do Cretáceo, existiam várias linhagens de dinossauros. Algumas eram aves e a maioria daquela época não era ave, a maioria era de dinossauros não avianos. Mas quando o asteroide caiu aqui na Terra e causou uma catástrofe ambiental que acabou com boa parte da comida no mundo todo, ser pequeno e ter um metabolismo com controle maior foi uma vantagem para as aves, além do fato de que elas podiam voar para locais mais favoráveis, enquanto que os dinossauros não avianos eram mais presos àquele local. Então, naquele momento em particular, foi uma vantagem para as aves serem pequenas e voarem. E para os dinossauros não avianos, que eram grandes e não saíam muito do seu lugar, foi uma desvantagem. Então, por isso que só sobraram as aves atualmente. Ou seja, tudo se resume a pressões do ambiente, né? O ambiente impõe essas pressões e aí os organismos respondem a essas pressões. E as aves responderam muito bem, estão aí até hoje. Próxima pergunta, na verdade, combinada entre uma pergunta da Nia e do Matheus. Então, a da Nia. Existe a possibilidade de algum animal viver sem se alimentar, sem ser as plantas? E a do Matheus, seria possível algum animal desenvolver uma forma de obtenção de energia autótrofa, como as plantas que fazem fotossíntese ou fungos que utilizam radiação? Bom, não existe nenhum animal autótrofo, né, que produza o seu próprio alimento. Pelo menos ainda não foi descoberto pela ciência, mas dada a complexidade desse tipo de metabolismo, dificilmente isso apareceria em animais. Mas o que acontece é que existem alguns invertebrados
que utilizam, né, que se aproveitam da energia produzida por esses seres autótrofos, como por exemplo corais, assídias e moluscos. Que fazem simbiose com os seres fotossintetizantes. Mas tem uma espécie de molusco, uma lesma do mar, que leva isso ao extremo. É a Elysia chlorophyta. Ela se alimenta de algas marinhas e ela aproveita os cloroplastos dessas algas. Os cloroplastos que são as organelas responsáveis por fazer a fotossíntese. Então ela consegue absorver esses cloroplastos e incorporar nas próprias células delas. Então elas ficam cheias de cloroplastos. Todas verdinhas. Ela fica verdinha, literalmente, e aí ela consegue viver por meses só com essa energia dos cloroplastos, até que esses cloroplastos acabam morrendo e aí ela vai e se alimenta novamente de mais algas para carregar ali o seu corpinho de cloroplastos, o que é algo incrível e, pelo menos até agora, único entre os animais. Pergunta agora do Lucas Alves Feitosa. É verdade que o Pteranodon e outros pterossauros eram atraídos por objetos brilhantes em movimento, por exemplo, a luz? E é muito difícil a gente estudar esse tipo de aspecto, porque isso é um aspecto do comportamento, e normalmente o comportamento dos fósseis não é preservado, é muito difícil a gente inferir o comportamento através dos fósseis. Existem alguns estudos que utilizam, por exemplo, o estudo do endocast, que é aquela caixa craniana, o formato da caixa craniana por dentro, para tentar determinar, por exemplo, se o animal ele sentia um cheiro bem, se ele tinha um bom sentido do olfato, se ele enxergava bem, se ele tinha uma boa memória. Esse tipo de coisa a gente consegue saber. Agora, se ele era atraído pela luz, ou se ele gostava de objetos brilhantes ou coloridos, igual algumas aves atualmente gostam de fazer ninhos com objetos coloridos, isso possivelmente a gente nunca vai descobrir. Este foi mais um Zoomundo Responde. Lembrando, se você quiser a sua pergunta respondida nesse quadro, deixe ela aqui em qualquer vídeo usando a hashtag Zoomundo Responde. E até o próximo vídeo. Tchau!